Olha, em meio às articulações para as eleições de 2026, Minas Gerais segue como um dos principais tabuleiros políticos do país. Os grupos ligados ao presidente Lula e ao senador Flávio Bolsonaro ainda enfrentam dificuldades para definir palanques fortes no estado, que concentra mais de 16 milhões de eleitores. Do lado do governo, o nome do senador Rodrigo Pacheco segue como principal aposta, mas ainda há incerteza sobre sua candidatura. Já entre os aliados do PL, as negociações avançam para definir um nome de consenso entre diferentes opções. Para explicar melhor esse cenário e os bastidores dessas articulações, a gente chama agora o diretor da sucursal, Rafael Veleda, que tem os detalhes. Oi, Veleda, muito boa tarde, obrigada pela participação aqui no Contexto. Conta para quem está nos assistindo como é que está esse cenário hoje em Minas. Boa tarde, Neila e todo mundo que está assistindo. Sempre um prazer participar aqui do Contexto. Neila, o Flávio, aqui em Minas, ele tem muitos candidatos, mas nenhum é o candidato perfeito. Então, essa é a dificuldade. E o Lula parece que só tem um candidato e esse candidato não confirma a intenção, que é o senador Rodrigo Pacheco. Então, esses dois lados, né, os dois líderes da disputa presidencial, eles estão tentando buscar o seu palanque forte aqui em Minas. O Flávio vai discutir esse assunto essa semana, hoje, amanhã, ele está em Brasília para discutir com o deputado Nicolas Ferreira, que é a maior liderança da direita aqui no estado, quem eles vão apoiar, quem que está na mesa colocar um candidato próprio do PL, que seria o Flávio Rosco, que é ex-presidente da FIENG, apoiar o senador Cleitinho, que é o líder das pesquisas do Republicanos, ou apoiar o atual governador, o Matheus Simões, que não está tão bem nas pesquisas, mas é um aliado próximo do Nicolas, por exemplo, então tem que ver toda a construção. Não sabemos, a gente já falou sobre isso aqui no contexto, se o Cleitinho vai ser mesmo candidato, né? Ele é o líder de todas as pesquisas, mas aqui em Minas os políticos desconfiam um pouco, têm o pé atrás, acham que ele pode estar só fortalecendo o nome dele e vai continuar no Senado. Vamos ver, ele promete até mês que vem decidir. Do lado do PT, do Lula, né? O PT é muito fraco aqui em Minas, desde o governo Pimentel, está enfraquecido, não tem nomes fortes, então tem que fazer um aliado de outro partido. O Lula, desde o ano passado, ele fala publicamente em discurso, sempre que encontrava o senador Rodrigo Pacheco, Pacheco, você pode ser governador de Minas. Então a gente vê que são acenos públicos, a gente sabe que tem acenos em privado também, pedidos, porque o Lula acha que o Pacheco seria uma candidatura competitiva aqui em Minas, para dar um palanque para ele fazer uma campanha nesse estado, como você falou, Neila, onde estão em jogo 16 milhões de votos. A gente sabe que a esquerda está enfraquecida em Minas, então eles uma pré-candidatura parecida com a da Haddad em São Paulo, assim, para fazer um nome forte, para não passar, não deixar o adversário ganhar em primeiro turno, mas sabem que é um caminho muito difícil. Mas o Pacheco, ele nunca. Bom, perdi o contato com o Rafael Veleda. A gente estava falando sobre o cenário atual das eleições em Minas Gerais e o Veleda estava explicando como será a aposta, a escolha da direita e da esquerda, né, do presidente Lula para as eleições em Minas Gerais. Flávio Bolsonaro, que vai discutir com o Nicolas Ferreira, que é deputado e hoje um dos maiores nomes da política mineira, sobre essa possibilidade de escolha. Existe aí a possibilidade de apoio ao senador Cleitinho e também a possibilidade de apoio a Matheus Simões, que é o atual governador de Minas Gerais, que era vice de Romeu Zema, o que pode ser um problema. Veleda, estava aqui falando aqui sobre a problemática, antes de você concluir, do Matheus Simões, porque o Simões era vice do Zema. E se a gente tem o Zema como candidato à presidência da República, como é que o Flávio e o Nicolas vão poder apoiar o Matheus se o Matheus será apoiado pelo Zema? Como é que vai ser esse palanque? Essa possibilidade o vice
numa chapa do Flávio Bolsonaro. Então, isso também está na mesa do PL, pelo menos. Apesar do Zema falar que não está na mesa dele, a gente sabe que não é uma coisa que está completamente descartada. Então, isso resolveria o problema de Minas da direita. Se o Zema fosse o vice do Flávio Bolsonaro, o Matheus Simões seria o candidato do PL aqui em Minas, mesmo estando no PSD de dado, e apoiado, né? Como não temos essa definição, o Simões está na reserva ali. A gente vê o PL, a maior parte do PL, querendo apoiar o Cleitinho, acredita que ele é o candidato mais forte aqui em Minas, e tem esse paradoxo, porque o Nicolas, que é o nome mais forte da direita, prefere o Simões. A gente vê que ele não tem resistência ao Cleitinho, mas ele prefere fazer agendas ao lado do Simões. A gente vê o Cleitinho fazendo muitos sinais ultimamente de que quer sim ser esse candidato. Ele fez alguns vídeos nas redes dele, onde ele é muito popular, falando: eu apoio o Flávio, meu candidato é o Flávio, ainda mais num contexto que ele tem sido acusado por algumas pessoas de estar com o pé na esquerda, por apoiar o fim da escala 6 por 1 e outras pautas que alguns consideram populistas. Cleitinho diz que está do lado do povo, mas é de direita e apoia o Flávio. Agora, no caso do presidente Lula, se não for Rodrigo Pacheco, vai ser quem? Tem outra opção? Tem outras opções surgindo, Neila. O Igor Gadelha, no Metrópolis, ele noticiou que a hesitação do Pacheco e a desconfiança, que a gente também tem noticiado que surgiu entre petistas pelo nome dele depois que o Messias foi derrotado, né? O pessoal acha que o Pacheco é muito amigo do Alcolumbre para não saber de nada. Uhum. Tem gente que acha que ele fez um jogo duplo ali. Aí começaram a ventilar nomes. Um desses nomes é o do ex-prefeito aqui de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que está no PDT hoje e é pré-candidato. Ele pontua bem nas pesquisas, assim, as pesquisas aqui mostram o Cleitinho liderando de longe, mas o Alexandre Calil, em alguns cenários que são testados, ele aparece em segundo, em terceiro, até à frente do Pacheco. Então, ele é visto como um nome competitivo, e surgiu outro nome essa semana, que é o do empresário Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente do Lula por 2 mandatos, uma pessoa querida ali do entorno do Lula. E a gente acaba de publicar no metrópolis.com, aqui na nossa sucursal de Minas, que o Pacheco ele reagiu a essa concorrência que está surgindo, né, Neila? Ontem ele deu uma entrevista pública, falou sobre o assunto candidatura, coisa que ele tem evitado. Ele falou que ele vai decidir até o fim desse mês, de maio. Então já é uma novidade, assim, a gente vê uma movimentação pública. E a gente sabe que nos bastidores ele aumentou as conversas com a cúpula do PSB, o partido novo dele, do PT, de outros partidos, inclusive do Centrão, aqui em Minas, para construir a viabilidade dessa candidatura, dessa pré-candidatura. A preocupação dele é que seja uma candidatura forte, que possa ir para o segundo turno. Ele não quer só cumprir tabela. E aí, o entorno, né, a gente ouviu aliados do Pacheco que reagiram a esses nomes, tanto ao Calil quanto ao Josué Gomes. Josué Gomes, eles dizem que é uma ótima pessoa, né, um aliado realmente da esquerda, mas que está longe aqui de Minas já há várias décadas, não está na política, está cuidando das empresas da família, então ele teria muita dificuldade em começar a construir. Sobre o Calil, eles falam que, apesar dele ter ter um nome forte, principalmente aqui na região metropolitana de BH, ele tem uma rejeição forte também. As pesquisas mostram que tem bastante gente que diz que não votaria nele. Então, para aliados do Pacheco, o Pacheco tem mais chances de crescimento. Bom, seguimos acompanhando. Vamos ver como vai ser essa conversa aí do Flávio Bolsonaro com o Nicolas, o que que sai dessa conversa, se vão apoiar Matheus, se não vão apoiar Matheus Simões, que era vice, hoje já é o governador
de Minas Gerais com a saída de Romeu Zema e com a sua pré-candidatura à presidência da República. Rafael Veleda, obrigada pela análise e pelo bate-papo aqui comigo no Contexto. Bom, perdi